amados, Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando o vídeo de número 25 do nosso grande seminário Salmo 23, Aprendendo com Davi e suas ovelhas. Ainda estamos discutindo a parte A do verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Amados, encerramos o nosso vídeo anterior comentando a respeito da nossa preocupação com a morte e também com o momento da nossa morte, porque são coisas diferentes. Uma coisa é passar pela morte, outra coisa é como passaremos com ela. Uns é acidente, outros é doença, outros passam por doenças crônicas que culminam com a perdição, tiro, facada, enfim. Infarto, derrame cerebral, falência dos órgãos, Covid-19, não é? Então, meus amados, a nossa preocupação não é somente com a morte em si, mas de como passaremos por ela. Meus amados, o estado intermediário é o estado que se segue após a morte, de modo que todos nós haveremos de passar por ele, porque é no estado eterno que nós aguardamos a ressurreição do final dos tempos, ok? Todos nós morremos, vamos para o estado intermediário e ali, no local de espera dos mortos, nós ficamos esperando a ressurreição, que será o meio pelo qual, o processo pelo qual nós voltaremos a viver novamente com a nossa triunidade, corpo, alma, espírito. Amados, a Bíblia nos diz que os que já morreram, a Bíblia diz que eles dormem no Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. E a Bíblia nos diz que a morte, na realidade, reserva para nós uma boa esperança, uma boa aventurança. Na verdade, a Bíblia nos traz a ideia de que a morte é uma coisa boa. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, verso 13? E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde já morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Meus amados, a Bíblia nos leva a entender que a vida não cessa com a morte, mas pelo contrário, com a morte se inicia uma nova etapa da nossa existência. Vamos confiar na palavra e tranquilizar o nosso coração, e vamos crer efetivamente que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Paulo escreve isso quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, e verso 22, onde ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Na verdade, meus amados, é essa realidade a respeito do desconhecido que nos apavora a todos, por mais tranquilos que sejamos e por maior fé que nós possamos ter. Nós dizemos que o céu é maravilhoso. Nós dizemos que através da morte nós vamos estar com Jesus. E nós dizemos que após a morte nós vamos para a vida eterna. Mas ninguém tem pressa de morrer e todos nós fugimos da morte. Amados, mesmo uma velhice muitas vezes difícil
com o físico já desgastado pelo tempo, quase que em sofrimento constante, ainda assim preferimos ficar aqui um pouquinho mais. Ainda assim a gente quer adiar a morte. Meus amados, o crente que tem ao Senhor como seu pastor não deve temer esse momento, porque esse momento será como o dormir. Porque é assim que a palavra de Deus se refere aos que já partiram. A Bíblia diz: dormem no Senhor. A Bíblia se refere à morte como um estado de dormir. Veja 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também no Senhor. Veja também 1 Coríntios capítulo 15, verso 18, ou ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Ok? Amados, devemos ter a confiança de que o Senhor está conosco e pela fé avançarmos confiantes. Todos nós temos a consciência de que é nos vales que muitas das vezes emudecemos de medo, mas também é no vale que podemos ver a mão do Senhor agindo sobre as nossas vidas, operando sobre as nossas vidas, nos proporcionando a vitória. Amados, tenhamos em mente que o vale não inspira somente pavor. O vale também nos proporciona a melhor comida. Amados, é no vale que nós temos água fresca e tranquila para matar a nossa sede. Meus amados, também é no vale que encontramos melhor proteção contra o sol escaldante, particularmente a sequidão do deserto. E é bom saber que é no vale onde é mais fácil usufruirmos do refrigério que o Senhor Deus tem para nos proporcionar. Amados, passar pelo vale também tem suas recompensas, ok? Nos vales é muito comum aumentar o perigo, pois o risco de se encontrar um predador é maior e a possibilidade de fugirmos dele é menor. Mas tenhamos a consciência que o nosso pastor está atento para nos guardar e nos proteger, não somente a nós, mas todo o rebanho. Também é nos vales que aumentam os perigos das avalanches, dos desmoronamentos, das pedras soltas que rolam descida abaixo. Mas é nos vales que conhecemos também a atuação de Deus em nosso favor. É nos vales que experimentamos a atuação da mão de Deus agindo, nos proporcionando não só a vitória, mas a paz e a tranquilidade. Meus amados, também é no vale que nós temos a oportunidade de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus, exatamente pela dificuldade, exatamente pela dor, exatamente pelo problema, onde nós reconhecemos a nossa fraqueza, as nossas limitações e passamos a depender efetivamente de um Deus mais poderoso, de um Deus que pode efetivamente cuidar de nós. Meus amados, muitas vezes Deus nos conduz através do vale a fim de ampliar as nossas experiências no relacionamento consigo. Devemos viver uma vida de modo que a nossa velhice, meus amados, traga-nos orgulho do nosso passado. Ok? Mas para que isso aconteça, o Senhor tem que ser o nosso guia e nós precisamos aprendermos a confiar no Senhor. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ok?
O importante de tudo isso é que Deus permite que passemos pelo vale. E até mesmo pelo vale da sombra da morte. Ok? Mas Ele permanece conosco. Nós temos a promessa dele de estar conosco. Ok? Ele permanece conosco ao longo do vale, e não somente ao longo do vale, mas também na sequidão do deserto, em qualquer que seja a maneira ou a dificuldade pela qual passamos. Ok? Ele não nos deixa só, meus amados. Ele vai estar sempre conosco. Leia as mais diferentes referências, Josué 1 e 9, Isaías 43 e 2. Amados, podemos dizer amém, meus amados? Podemos dizer amém? Oh, glória! Amém, amém, amém. Fiquem todos com Deus. E que essa palavra possa trazer conforto, encontrando guarida nos nossos corações. Obrigado a todos. Fiquem na paz.